Seu cônjuge tá aí fazendo um monte de besteira, para não falar outra palavra. Você tem dificuldade de estabelecer limites? No vídeo de hoje nós vamos te ensinar 3 passos para você aplicar aí no seu casamento quando você quiser estabelecer limites e comunicar ao outro de forma eficiente sobre o que você quer ou não aceitar dentro da tua relação. Eu sou Gabriel. Eu sou Bruna. Nós ajudamos homens e mulheres que estão com dificuldade na relação a salvarem seu casamento. Se você gosta de conteúdos desse tipo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana nós fazemos vídeos como esse para te ajudar a salvar teu casamento. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando o seu cônjuge está fazendo coisas que te desagradam e você não está conseguindo estabelecer limites é que o seu casamento não pode ser uma terra sem lei. Grave bem essa frase. O seu casamento não pode ser uma terra sem lei. As pessoas elas só invadem a nossa propriedade quando a gente não protege ela bastante. Você só não está conseguindo estabelecer limites e proteger a sua propriedade, que é você mesmo, por conta de algum medo ou de alguma insegurança. A gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos seres instintivos e a gente funciona basicamente para fugir de uma dor ou para obter um prazer. A gente tem que lembrar também que desde a nossa infância a gente tem vários medos programados na nossa mente. Então a gente tem, desde lá da nossa infância, o medo de perder, o medo de ficar sozinho, o medo de errar. Isso nos faz agir sempre com cautela. É por isso que muitas das vezes a gente, como mentores, né amor? A gente vê pessoas aí gritando, ameaçando o cônjuge, dizendo que vai embora, só que no fim das contas não fazem nada. Por quê? Porque essa pessoa ela tá agindo baseada no quê? Baseado nesses medos que a gente falou. Então às vezes por medo de perder, por medo de ficar sozinho, essa pessoa só grita, mas no fim não faz nada. Obviamente que essa pessoa não ter conseguido fazer nada ou estabelecer limites não depende apenas de um fator, né? E muitas vezes precisa também de uma ajuda profissional para ajudar a elucidar as coisas aí. Mas um exercício prático que a gente pode trazer aqui, que pode te ajudar nesses momentos, né? A você conseguir entender por que você não está conseguindo estabelecer limites, é você analisar o que você ganha e o que você perde quando você está próximo a esse momento de estabelecer limites e se posicionar. Por exemplo, o cônjuge de uma pessoa X ali tá conversando, tendo conversas íntimas, assim, com uma pessoa do sexo oposto, né? Coisas que não estão legais ali. E a outra pessoa, ela não consegue se posicionar, né? Ela não sabe como se posicionar ou ela sente que tem medo de se posicionar. E uma coisa para essa pessoa analisar é o seguinte: por que eu não tô conseguindo fazer isso? O que eu ganho fazendo isso e o que eu perco fazendo isso? Quando ela analisa essa situação, ela percebe que o que ela ganharia fazendo isso poderia ser o respeito do cônjuge, mas que o que ela poderia perder seria o próprio cônjuge. Se ela tem isso na cabeça, né? Se eu falar, eu posso acabar perdendo essa pessoa. E ela focar nisso, ela paralisa, entendeu? Ela não consegue se posicionar. Então o medo de perder se tornou maior do que o próprio respeito. Isso não pode acontecer, porque senão a gente vive em situações indignas ali dentro do relacionamento, a gente começa a se destruir e automaticamente começa a destruir tudo, né? Começa a destruir a relação, a família inteira, porque quando a gente não tá bem, nada ao nosso redor tá bem também, né? É o que a gente sempre via também nas nossas mentorias, né amor? Às vezes a pessoa tava com uma dor ali, tava com algo incomodando, mas ela falava pra gente, eu acho que isso é muito besta eu falar, eu acho que ele vai até achar idiota o que eu tô falando, e a pessoa ficava engolindo aquilo. Muito por conta disso que a Bruna falou. Às vezes o medo de perder, às vezes o medo do outro ter uma reação ali desagradável é maior do que a vontade da pessoa de se posicionar, de ter respeito do outro. Mas ele me leva pra jantar, ele faz coisas legais pra mim, então eu vou relevar isso aqui. Só que a pessoa lá relevando, ela não percebe o quanto isso tá machucando a alma dela. Isso vai virando uma coisa muito grande e atrapalhando demais aí na relação. Exato. Antes da gente entrar nos 3 passos, já deixa sua curtida aqui, não esquece, e bora lá. Vamos então para os 3 passos aqui para você agir além do medo e se respeitar em primeiro lugar. Quais são esses 3 passos? O primeiro passo é você investir em amor próprio. O exemplo mais simples que a gente tem aqui para falar sobre amor próprio é a gente lembrar das máscaras de oxigênio que caem lá no avião quando a oxigenação do avião cai. O que é recomendado você fazer nesse caso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a máscara primeiro em nós para depois colocar no outro. Até um pai, até uma mãe tem que colocar primeiro a máscara em si mesmo antes de colocar no filho. Isso diz muito sobre a nossa vida, não diz? A gente tem que entender que quando a gente não tá bem, como é que a gente vai fazer o outro bem? A gente tem que lembrar que se você não colocar a máscara em você primeiro, quem vai fazer isso por você?
Se algo está custando aí a tua paz, a tua saúde, a tua felicidade, isso é caro demais. Como a Bruna falou, a gente vê muitos casos onde a mulher ela tá se conformando com algumas atitudes do parceiro, falando o seguinte: ele me leva para jantar, ele é super atencioso, mas esse cara não tá respeitando essa mulher, não tá valorizando essa mulher, assim como acontece com alguns homens também. A gente tem que entender que isso não tá certo. A gente tem que lembrar que quando a gente está sentindo uma dor muito forte, a gente está sentindo um incômodo muito forte, é porque algo está errado. Tem casos sim onde a pessoa está com uma carência, com uma dependência emocional, com ciúmes possessivo e por aí vai. Sim, só que muitas das vezes as pessoas, por conta desse medo que a gente citou anteriormente, o medo de perder, o medo de ficar sozinho, essas pessoas acabam se conformando com essa situação. Então o cônjuge ele tem várias características boas, porque todo mundo tem qualidades e tem defeitos também, mas às vezes o parceiro ou a parceira está fazendo coisas ali que são inadmissíveis e essa pessoa está se conformando com isso. Por quê? Porque ela não está investindo em amor próprio, ela não está se respeitando em primeiro lugar. Então não deixe essas historinhas aí fazerem você se conformar. Invista em amor próprio. Segundo passo, então, é você definir os seus princípios inegociáveis. Como assim? É como se você estivesse aí na rua estacionando seu carro na faixa na área azul, né? Se você simplesmente, as pessoas, né, simplesmente estabelecessem que ali é um lugar que você não pode estacionar sem pagar, mas que não tivesse nenhuma lei, nenhuma consequência sobre isso, você acha que muitas pessoas iam respeitar isso? Provavelmente não, né? Então na relação não é muito diferente, né? Porque isso, o que acontece? Ali quando você estaciona o seu carro e você não paga, você leva uma multa, né? Você tem consequências disso. Então no relacionamento, o seu cônjuge ele precisa entender que não funciona muito diferente disso. Ele vai ter consequências, né? Se ele não te respeitar, se ele não respeitar os seus limites básicos, coisas que são necessidades, não tem como ser atropelado, né? O respeito, por exemplo. Então, no momento em que, claro que não é sobre ameaça, né, gente? Vocês não vão chegar ameaçando o cônjuge aí, que se não eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque daí cai naquela história lá da ameaça, da cobrança, e não é por aí. Mas é mais sobre a pessoa sentir que você tem esse limite dentro de você, sabe? É mais sobre ela sentir nas suas ações, né? Por exemplo, assim, ela fez alguma coisa e você foi desrespeitado ou desrespeitada e mesmo assim você continua em cima da pessoa, você, sabe, você em atitudes, você mostra pra ela que tá ok, tá tudo certo, você faz outras coisas aqui de forma legal, então eu vou relevar, ou eu tenho medo de perder, então por favor, não fica bravo comigo, né? Tipo, acaba até revertendo a situação. Então ela acaba sentindo aí em algumas ações, em algumas pequenas ações, algo que tem dentro de você, a sua verdade. Então, primeiro você tem que estabelecer esses limites dentro de você. Não adianta você só falar isso da boca pra fora e o outro ele vai perceber que esse limite não tá estabelecido. Então, você precisa se fortalecer, buscar Deus se fortalecer, né, para você ter isso muito firme dentro de você, né, você ter isso muito certo de que o teu respeito, né, por você mesmo ou por você mesma não pode ser menor do que o medo de perder o seu parceiro ou sua parceira. Não quer dizer que você vai acabar aí com o seu parceiro ou sua parceira, e é justamente o contrário o que a gente passa aqui pra vocês, né, que é a união. Mas também não dá pra ficar sem respeito. E a pessoa, quando ela não se respeita e deixa o medo de perder ser mais alto que isso, ela acaba passando essa mensagem, e o limite que ela estabelece é aquele ali que ela está tendo dentro dela. Ela acaba em pequenas atitudes, na forma de falar, né? Em alguns aspectos dela ali, na energia dela, nas palavras que ela usa, no tom de voz e tudo mais, ela acaba passando essa mensagem e perdendo todo o respeito aí do seu cônjuge, né? Então, se você não alinhou ainda esses princípios inegociáveis com o seu cônjuge, primeira coisa que você tem que fazer é isso. Exato. Só tomem muito cuidado, pessoal, como a Bruna falou, porque hoje a gente tá nessa modinha de relacionamento tóxico. Aí qualquer coisa que o outro faz, a gente tá vendo muito na internet as pessoas falando: você tem que terminar com esse cara porque ele é tóxico, você tem que terminar com essa mulher porque ela é tóxica. E não é isso que a gente tá passando aqui. Exatamente. Todos nós vamos errar o tempo inteiro, porque nós somos seres humanos. Não é sobre castigar o outro, não é sobre ficar ameaçando. É sobre você ter limite, sim. E é sobre você entender se o outro ele tá se comprometendo a mudar ou se o outro não tá te respeitando de forma alguma. A gente tem que ser, sim, tolerante, paciente, mas a gente tem que ser firme para se posicionar.
Mas a gente tá falando mais sobre algo aqui que você vai deixar subentendido, como a Bruna falou, na tua energia. A pessoa, ela vai entender que você tem limites ali, mas você não vai ficar o tempo inteiro, se você fizer isso eu vou terminar com você, se você fizer isso tal coisa vai acontecer, porque isso é o oposto que a gente tá falando aqui, entendeu? É mais sobre você se posicionar. A hora que isso acontecer, você mostrar, isso aqui não pode continuar acontecendo. A gente tá junto, eu tô aqui tentando entender o seu lado, mas isso não pode continuar acontecendo. E se o outro insistir em não te respeitar, insistir em continuar fazendo aquilo daquela forma, aí como a Bruna falou, obviamente isso vai ter que ter consequências, mas não é porque você tá castigando o outro, porque você tá mostrando, você não pode fazer isso comigo, porque senão eu vou terminar com você. Você automaticamente vai se afastando, né? Você Exato. Vai sentindo que é natural, né? Quando você estabelece, quando você entende esses princípios e passa a comunicar isso pra ele, que a gente vai falar daqui a pouquinho de comunicação, as coisas começam a acontecer de forma natural. Você vai ver que você mesmo já vai começar a agir dessa forma, entendeu? O terceiro passo é você aplicar a comunicação virtuosa. O que é isso? Comunicação virtuosa é a comunicação em que você, primeiro, não aponta o dedo pro outro, segundo, você foca em resolver o problema e não só machucar o outro, como ele pode ter te machucado. Terceiro, você foca em fazer perguntas, ao invés de só ficar acusando o outro. Vamos considerar o mesmo exemplo lá do cônjuge, do parceiro ou da parceira que está de conversa íntima com alguém do sexo oposto. O que a maioria das pessoas faz? Quando isso acontece, elas já... De novo você errando nisso, meu Deus, deve estar fazendo isso para me machucar, eu não aguento mais isso, eu vou fazer isso para você ver se você gosta, eu não consigo mais suportar isso, eu vou sumir da sua vida para ver se você se toca, para ver se você muda. Isso dá resultado? A gente já deve imaginar que isso não traz resultado nenhum. Quando a gente acusa o outro, quando a gente aponta o dedo pro outro, a gente não motiva ele a mudar. Então muitas vezes o que a gente vê nas mentorias é que por raiva, por orgulho ou por qualquer outro motivo essa pessoa ela vai continuar errando só para jogar na cara do outro ali, ou ela não vai ter simplesmente motivação nenhuma para mudar. Quando a gente age dessa forma, como a gente já explicou várias vezes o sistema de luta e fuga, o outro vai agir só para se defender. Ele não vai realmente te escutar e querer mudar. O outro ele errou e essa situação tem que ser mudada, é claro, mas pelo seu bem e pelo bem da sua relação, você tem que motivar o outro a querer mudar. Então, através da comunicação virtuosa, é que o seu parceiro ou a sua parceira vai te escutar e vai realmente querer mudar aí por vocês. É bem isso, o outro só vai se concentrar, né, na sua própria defesa ali e vai querer te atacar mais ainda, só vai acontecer mais brigas por aí e nada é solucionado. No outro dia acontece toda a mesma coisa, né? Então, experimenta chegar e falar assim, amor, tal coisa tá acontecendo, né? Num momento calmo, né? Não vamos conversar quando tá tudo flor da pele, porque não resolve. Senta lá, tal coisa tá acontecendo, né? Por exemplo, o exemplo ali que a gente tava usando, né? Você está conversando com outras pessoas do sexo oposto com uma certa intimidade, né? Isso não tá legal e tudo mais. E eu gostaria que você tentasse se colocar no meu lugar, né? Se eu estivesse conversando dessa forma, como que você se sentiria, sabe? Porque é assim que eu estou me sentindo. Pode ser que no seu lugar isso não tenha nada a ver na sua cabeça, né? Você não sinta isso, porque você não tá no lugar oposto. Mas tenta se imaginar, é assim que eu tô me sentindo. E o que acontece? Quanto mais eu fico me sentindo dessa forma, mais eu tô começando a me fechar e a me distanciar de você. E eu não quero que isso aconteça. Você entende que a pessoa, ela percebe que você quer o bem da relação. Você não tá indo ali atacar ela. Só que dessa forma não tem como continuar acontecendo, né? Porque tá machucando uma das partes e isso vai acabar afastando os dois e não é o que você quer. Então a comunicação ela já acaba totalmente diferente. Veja que você não tá julgando, culpando, atacando, né? Isso automaticamente não ativa gatilhos mentais de defesa na pessoa e as chances de ela te escutar são muito maiores. Claro que se você já conversou com essa pessoa, você já teve esse tipo de conversa em um momento calmo, já explicou, a pessoa já te entendeu tudo e você percebe que ela não tá nem aí, ela continua realmente fazendo, que obviamente as coisas precisam ser um pouco igual lei, né? Tem ali os níveis, né, de penalidades,
né? Para cada tipo de Réu coisa. primário, não sei o que, vai avançando. Para cada tipo de coisa. Então, se você vai avançando, vão tendo consequências maiores. Cada vez maiores. Né? Só que essas consequências não são assim, você ficar ameaçando e falando que vai embora, que não sei o que, sabe? Começar a ameaçar essa pessoa e de repente até nem fazer nada. Não, essas consequências, elas têm que ser consequências naturais. Não se foque tanto na consequência, se foque no sentimento que você tem, na sua verdade. Porque quanto mais aquilo começa a ser atingido contra a sua verdade, mais você vai sentindo naturalmente o que fazer. Entende? Você não consegue mais ficar naquele lugar daquela forma. Então a pessoa ela começa a notar que você está se distanciando de verdade. E é isso que faz uma pessoa acordar de repente, né? Ou começar a se mexer. Ela perceber esse movimento. E a maioria das vezes o que acontece é que a pessoa não estabelece isso de verdade dentro dela, que é só gritar, só passar isso pro outro da boca para fora, e o outro acaba percebendo. Ele não percebe esse movimento, entendeu? Então acaba que não tem consequência, não muda nada. Provavelmente as coisas não vão mudar também, né? Obviamente tudo depende de uma série de fatores. E como a Bruna bem falou, se o outro continuar insistindo em não te respeitar, em não te valorizar, em agir dessa forma, as consequências têm que ser cada vez maior. Mas se você já tentou tudo isso, tá subindo esse nível aí das consequências, talvez seja a hora também de você começar a clamar a Deus com mais vigor. Porque a gente tem que lembrar que Deus é a nossa resposta de tudo. Obviamente a gente tem que fazer a nossa parte e Deus é dele, sim, mas Deus nos traz sobretudo paz, calma, Ele nos traz aquela consciência tranquila de fazer o que é certo. Então muitas das vezes as pessoas estão agindo por conta de medo, como a gente te falou. Então Deus ele vai te fortalecer para que você possa agir além do medo. Ele vai te trazer às vezes algumas respostas que nenhum ser humano vai poder te trazer. Pode ajudar a tirar as vendas do cônjuge, as vendas espirituais, porque ele não está conseguindo enxergar. Exatamente. Então você fazendo tudo que a gente te passou, mas tendo essa comunhão com Deus também, você vai ter resultados muito melhores. E claro que a gente nunca dispensa ajuda profissional. A gente sabe que a ajuda profissional é necessária em todos os casos, mas tem casos que é realmente essencial, porque eu e a Bruna, a gente tem testemunhos vivos. A gente já viu pessoas, famílias, casamentos serem restaurados por conta desse posicionamento. Então a falta de posicionamento pode destruir famílias, mas quando a gente aprende tudo isso que a gente passou aqui para você, você pode restaurar, você pode salvar o teu casamento e edificar muito a tua casa. Então não deixe de buscar ajuda profissional se você não está vendo resultados, se você está sentindo que está muito pesado, porque com certeza um profissional vai te ajudar muito aí. Isso mesmo. Bom, esperamos que esse vídeo aqui tenha te ajudado a elucidar as coisas por aí, né? Te dar uma luz aí também no que fazer, né? No que aplicar no teu casamento. E depois que você aplicar, volta aqui, né? Deixa aí nos comentários pra gente quais foram os resultados que vocês tiveram por aí. Exato. Então se você gostou desse conteúdo, provavelmente você já deixou o seu like aqui, mas a gente te pede também para você não esquecer de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com algum familiar que está precisando. A gente sabe que várias pessoas estão precisando dessas informações, várias pessoas estão com dificuldade aí no casamento, então você pode ajudar em muito essas pessoas com o simples ato de compartilhar esse vídeo, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e até logo. Isso aí, até lá.